Bom dia, hoje nós vamos continuar. Capítulo 9, chama-se capítulo O Devoto Bem-aventurado e seu romance cósmico. Senhorzinho, sente-se, por favor. Estou falando com minha mãe divina. Silenciosamente eu tinha entrado no aposento com grande reverência. O semblante angélico de Mestre Mahasaya me deslumbrou. De barba alva e sedosa, e com grandes olhos luzidios, ele parecia a encarnação da pureza. Seu queixo erguido e as mãos entrelaçadas fizeram-me compreender que minha primeira visita o havia perturbado em meio às suas devoções. Suas singelas palavras de saudação produziram o mais violento efeito até então experimentado por minha natureza. Eu pensava que a amargura da separação na morte de minha mãe fosse a medida de todas as angústias. Agora, uma nova consciência, a de estar separado de minha mãe divina, constituía indescritível tortura de espírito. Caí ao chão em soluços. Senhorzinho, acalme-se, o santo estava solidariamente aflito. À deriva, num oceano de desolação, agarrei-me a seus pés, como um náufrago, a única tábua salvadora. Santo Senhor, interceda por mim. Pergunte à Mãe Divina se tenho algum merecimento aos olhos dela. A sagrada promessa de interceder por outrem não é facilmente concedida. O mestre foi constrangido ao silêncio. Sem a menor sombra de dúvida, eu estava convencido de que Mestre Mahasaya conversava intimamente com a Mãe do Universo. Era profundamente humilhante constatar que meus olhos estavam cegos para aquela que, no mesmo momento, era perceptível ao olhar imaculado do santo. Agarrado aos seus pés, sem pudor e surdo a seus delicados protestos, implorei repetidamente a graça de uma intervenção. Levarei a sua súplica amada. A capitulação do mestre veio, enfim, com um sorriso lento e piedoso. Que o poder havia nessas poucas palavras, que meu ser se sentiu liberado de seu tempestuoso exílio? Senhor, lembre-se de sua promessa. Voltarei em breve à procura da mensagem dela. Alegre antecipação soava em minha voz, que só uns momentos antes soluçava de tristeza. Descendo a longa escadaria, fui oprimido por recordações. Esta casa em Calcutá, na Amherst Street 50, atual residência do mestre Mahasaya, fora certa vez o lar de minha família. Foi o cenário de morte de minha mãe. Aqui meu coração humano se partira pela mãe desaparecida, e aqui hoje meu espírito sentia-se crucificado pela ausência da mãe divina. Abençoadas paredes, testemunha silenciosa de meus dolorosos sofrimentos e, por fim, de minha cura. Com passos ansiosos, voltei para casa. Buscando o isolamento de meu pequeno sótão, ali permaneci em meditação até às 10 horas. A escuridão da quente noite indiana foi de súbito iluminada por uma visão maravilhosa. Num ralo de esplendor, a Mãe Divina estava diante de mim, sorrindo ternamente. Sua face era a própria beleza. Sempre te amei, sempre te amarei. Música celestial ainda ressoava no ar quando ela desapareceu. Não sei. O sol da manhã seguinte havia despontado o suficiente para um mínimo de boa educação, quando fiz a segunda visita ao mestre Mahasaya. Subindo as escadas daquela casa de lembranças tão pungentes,
Cheguei a seu aposento no quarto andar. A maçaneta na porta, fechada, fora envolvida num pano. Insinuação, pensei, de que o santo queria privacidade. Eu permaneci indeciso na soleira quando a porta se abriu, pela mão acolhedora do mestre. Ajoelhei-me a seus pés sagrados. Num estado de espírito brincalhão, assumi uma máscara de solenidade, ocultando o júbilo divino. Senhor, vim, muito cedo, reconheço, em busca de sua mensagem. A mãe amada disse algo a meu respeito? Senhorzinho travesso. Não disse mais nada. Evidentemente, minha pretensa seriedade não o impressionara. Por que tão misterioso, tão evasivo? Será que os santos nunca falam claramente? Talvez eu tivesse sido um pouco provocado por ele. Você quer me testar? Seus olhos revelavam compreensão total. Será que eu poderia acrescentar nesta manhã qualquer palavra garantia de que você recebeu ontem, às 10 horas da noite, da própria Mãe Formosíssima? Mestre Mahasaya possuía completo domínio sobre as comportas de minha alma. De novo caí prostrado a seus pés. Desta vez, porém, minhas lágrimas brotavam de beatitude e não de sofrimentos insuportáveis. Você pensa que sua devoção não, não comoveu a misericórdia divina? A maternidade de Deus que você venerou sob ambas as formas, a humana e a divina, nunca poderia deixar sem resposta seu grito de desamparo. Quem era este santo simples cujo menor pedido ao Espírito Universal obtinha tão doce consentimento? Seu papel neste mundo era modesto, como convinha ao homem de maior humildade que já conheci. Na casa de Amherst Street, mestre Mahasaya dirigia uma pequena escola secundária para meninos. Nunca uma palavra de repreensão saiu de seus lábios. Nenhuma régua ou palmatória mantinha a disciplina. Matemática superior era realmente ensinada naquelas modestas salas de aula, e uma química de amor ausente dos livros escolares. Ele transmitia sua sabedoria mais pelo contágio espiritual do que pelo preceito impenetrável. Consumido de autêntica paixão pela Mãe Divina, o santo, semelhante a uma criança, não exigia formalidades de respeito exterior. Não sou seu guru, ele virá um pouco mais tarde, disse-me. Guiado por ele, a sua experiência do divino, em termos de amor e devoção, se traduzirá nos termos dele de sabedoria insondável. Todos os dias, ao cair da tarde, eu me dirigia a Amherst Street. Procurava o divino cálice do mestre Mahasaya, tão cheio que suas gotas diariamente se derramavam em meu ser. Nunca antes eu me curvara com reverência absoluta. Agora, pisar no mesmo terreno santificado pelas pegadas do mestre Mahasaya era para mim um imensurável privilégio. Por favor, use esta guirlanda de flores de champaque que fiz especialmente para o senhor. Cheguei certa noite segurando um colar colorido, mas o santo afastou-se timidamente, recusando repetidas vezes a homenagem. Ao perceber minha mágoa, consentiu afinal sorrindo. Já que ambos somos devotos da mãe, você pode colocar a guirlanda neste templo corporal como oferenda a ela que nele habita. Em sua vasta natureza faltava espaço para alojar qualquer consideração egoísta. Amanhã vamos a Nesvar, o templo de Kali, perpetuamente santificado por meu guru. O santo era discípulo de um mestre semelhante a Cristo, Sri Ramakrishna Paramahansa. Na manhã seguinte, fizemos a viagem de 6,5 km de barco pelo Ganges. Entramos no templo de Kali, de 9 cúpulas, onde as imagens da Mãe Divina e de Shiva descansavam sobre um lótus de prata polida, com suas 1000 pétalas meticulosamente cinzeladas.
Em seu encantamento, o mestre Amarraçaia resplandecia e entregava-se a seu inexaurível romance com a bem-amada. Enquanto lhe cantava o nome dela, meu coração arrebatado parecia estilhaçar-se, como lótus em mil fragmentos. Caminhamos depois pelo sagrado recinto, detendo-nos em um bosque de tamargueiras. O maná característico exudado por esta árvore era um símbolo do manjar celestial que Mestre Mahasaya lhe me oferecia. Suas invocações a Deus continuavam. Sentei-me rigidamente imóvel na grama, entre as flores rosadas e plumosas das tamargueiras. Temporariamente ausente do corpo, voei a grande altitude em paragens sublimes. Essa foi a primeira de muitas peregrinações a Dakneshwar com o Santo Mestre. Com ele aprendi a doçura de Deus sob o aspecto da Mãe, ou misericórdia divina. O santo, tal qual uma criança, sentia pouca atração pelo aspecto de pai ou justiça divina. O julgamento severo, exigente, matemático, era alheio à suavidade de sua natureza. Ele pode servir na terra como protótipo dos anjos do céu, pensei afetuosamente, observando-o um dia em suas orações. Sem um suspiro de censura ou de crítica, ele media o mundo com seus olhos, há longo tempo familiarizados com a prístina pureza. Corpo, mente, linguagem e ações harmonizavam-se, sem esforço, com a simplicidade de sua alma. Meu mestre assim me disse. Fugindo à autopromoção, o santo costumava terminar seus sábios conselhos com este tributo. Tão profundo era o seu sentimento de identidade com Sri Ramakrishna que mestre Mahasaya já não se considerava autor dos próprios pensamentos. De mãos dadas, o santo e eu caminhávamos uma noite ao longo do quarteirão de sua escola. Minha alegria turvou-se à chegada de certo conhecido nosso, indivíduo pretensioso, que nos incomodou com um longo discurso. Vejo que este homem não lhe agrada. O sussurro do santo não foi ouvido pelo egocêntrico orador, fascinado pelo seu próprio monólogo. Já falei com a Mãe Divina. Ela compreende nossa triste situação. Logo que chegarmos àquela casa vermelha, ele nos promete recordar, ela nos promete recordar a este homem assuntos mais urgentes. Meus olhos colaram-se ao local de salvação. Ao chegarmos ao portão vermelho, o homem deu meia volta e partiu, sem explicações, sem acabar a frase ou se despedir. A paz voltou à atmosfera agredida. Em outra ocasião, sozinho eu caminhava perto da estação ferroviária de Houra. Detive-me por um instante junto a um templo, criticando em silêncio um pequeno grupo de homens que, acompanhados por tambor e símbolos, entoavam furiosamente um cântico. Com que falta de devoção usam o divino nome do Senhor, repetindo-o mecanicamente, refleti. A repentina aparição do mestre Mahasaya, aproximando-se de mim a passos rápidos, espantou-me. Senhor, como veio aqui? Ignorando a minha pergunta, o santo respondeu ao meu pensamento. Não é verdade, senhorzinho, que o nome do amado soa docemente em todos os lábios, de ignorantes ou de sábios? Ele passou o braço em torno de mim, afetuosamente. Senti-me transportado neste tapete mágico à presença misericordiosa. Você gostaria de ver alguns bioscópios? Desconcertou essa pergunta, vindo uma tarde do recluso mestre Mahasaya. O termo bioscópio era usado na Índia naquela época para designar filmes cinematográficos. Senti contente por estar em sua companhia em qualquer circunstância. Rápida caminhada nos levou ao jardim em frente à Universidade de Calcutá. Meu companheiro indicou-me um banco próximo à Goutique, ou Lagoa.
Vamos nos sentar aqui por alguns minutos, meu mestre. Pediu-me, desculpa, vamos nos sentar aqui por alguns minutos. Meu mestre pediu-me que meditasse sempre que visse uma extensão de água. Sua placidez nos recorda a vasta serenidade de Deus. Assim como todas as coisas podem se refletir na água, o universo espelha-se no lago da mente cósmica. Isto dizia meu Gurudeva frequentemente, Gurudeva, mestre divino. Pouco depois entramos num dos salões da universidade, onde se realizava uma conferência que se provou incrivelmente monótona, embora variasse de vez em quando com a projeção de dispositivos igualmente desinteressantes. Então era este o tipo de bioscópio que o mestre queria me mostrar? Pensava eu impaciente, apesar de não me atrever a magoar o santo e deixar transparecer meu tédio. Mas ele se inclinou para meu lado numa confidência. Vejo, senhorzinho, que não lhe agrada este bioscópio. Comuniquei o fato à Mãe Divina. Ela concorda conosco. Diz-me que as luzes elétricas vão se apagar agora e só se reacenderão depois que aproveitarmos a oportunidade para sair da sala. Ele acabava de me segredar essas palavras quando a sala mergulhou na escuridão. O orador, cuja voz estridente emudecera de espanto por um momento, disse: O sistema elétrico do salão parece estar com defeito. Nisto, já o mestre Maasai e eu cruzávamos o umbral do corredor olhando para trás, vi que o salão estava outra vez iluminado. Tem aqui uma foto do mestre Mahasaya. Senhorzinho, este bioscópio decepcionou, mas acho que gostará de um outro. O santo e eu estávamos parados na calçada, em frente ao edifício da universidade. Delicadamente, Limeu golpeou o peito sobre o coração. Um silêncio transformou tudo, assim como os filmes falados se tornam inaudíveis quando o aparelho de som está com defeito. Igualmente, a Mãe Divina, por algum estranho milagre, extinguiu o tumulto terrestre. Transeuntes, carruagens, automóveis, carretas de bois, troles providos de rodas de ferro, prosseguiam todos em seu tráfico silencioso. Como se possuísse um olho onipresente, eu observava as cenas atrás de mim, de ambos os lados, com tanta facilidade como as que ocorriam à minha frente. Todo o espetáculo da atividade naquela pequena área de Calcutá deslizava diante de mim sem o menor ruído, semelhante ao fraco brilho de brasas sob uma fina camada de cinzas, uma luminescência suave permeava a visão panorâmica. Meu próprio corpo nada mais parecia que uma sombra entre muitas outras, embora estivesse imóvel, enquanto as demais esvoaçavam em silêncio de lá para cá. Muitos meninos, meus amigos, aproximavam-se e afastavam-se. Apesar de haverem olhado diretamente para mim, não deram mostras de reconhecer. A singular pantomima produziu-me um êxtase inexprimível. Eu bebia nas profundezas de alguma fonte de bem-aventurança. Subitamente meu peito recebeu outro leve golpe do mestre Mahasai. O pandemônio do mundo explodiu em meus ouvidos, contrariados. Cambaleei, como se fosse despertado com brutalidade de um sonho etéreo. O vinho transcendental foi posto fora de meu alcance. Senhorzinho, eu vejo que o segundo bioscópio lhe agradou. O santo sorria. Em gratidão, comecei a me ajoelhar a seus pés. Você não pode fazer isso, sabe que Deus também está no seu tempo. Não pode permitir que a Mãe Divina toque meus pés, não posso permitir que a Mãe Divina toque meus pés através da das suas mãos. Mãe Divina é o aspecto de Deus que é ativo na criação. É Shakti, ou o poder do Senhor transcendental.
Ela recebe muitos nomes de acordo com as qualidades que exprime. Aqui, sua mão levantada significa bênção universal. As outras mãos seguram um rosário de oração, que é a devoção, páginas de escritura, sabedoria, aprendizado, e um jarro de água sagrada, purificação. É uma foto, então, aqui de uma das configurações da Mãe Divina. Se alguém observasse o despretensioso mestre e eu, ao nos afastarmos do local cheio de gente, certamente suspeitaria da embriaguez de ambos. Eu sentia que as sombras descendentes do crepúsculo estavam solidariamente embriagadas de Deus, tentando com pobres palavras fazer justiça à bondade de Mestre Mahasaya. Eu me pergunto se ele e outros santos, cujo caminho cruzou o meu, sabiam que anos mais tarde, num país ocidental, eu escreveria sobre a sua vida de devotos divinos. Seu conhecimento não me surpreenderia, como espero que não surpreenda os leitores que até aqui me acompanham. Santos de todas as religiões alcançaram a realização divina através do singelo conceito da amada cósmica, como o absoluto é Nirguna sem qualidades e a Cíntia inconcebível, o pensamento e o anseio humanos sempre o personalizaram sob a forma da Mãe Universal. A combinação de teísmo pessoal e de filosofia do absoluto é uma antiga conquista do pensamento hindu, exposto no Vedas e no Bhagavad Gita. Esta reconciliação dos opostos satisfaz o coração e a cabeça. Bhakti, devoção, Jnana, sabedoria, são, em essência, uma só coisa. Prapati, refugiar-se em Deus, e Saranagati, entregar-se à compaixão divina, são realmente caminhos do mais alto conhecimento. A humildade de Mestre Mahasaya e de todos os outros santos brota do reconhecimento de sua total dependência do Senhor como única vida e único juiz. Como a verdadeira natureza de Deus é a bem-aventurança, o homem em sintonia com ele experimenta alegria genuína e ilimitada. A primeira das paixões da alma e da vontade é a alegria. Aqui tem, fala de São João da Cruz, uma nota, de Sir Francis Yoga Chanda, dezembro de 1936, fala sobre a alegria cósmica, algo que era muito maior que euforia ou regozijo, é estar fora de mim com a intensidade da alegria, é uma indescritível e quase insuportável alegria que vem da bondade essencial do mundo. E ele fala que está plenamente convencido de que os homens no íntimo são bons e de que a maldade é superficial. Em todas as épocas, aproximando-se da mãe com a pureza das crianças, seus devotos atestam que sempre a encontram disposta a brincar com eles. Na vida do mestre Mahasaya, as manifestações do jogo divino ocorreram em ocasiões importantes e sem importância. Aos olhos de Deus, nada é grande ou pequeno. Se não fossem pela sua exatidão ao construir o pequeno átomo, poderiam os céus sustentar as orgulhosas estruturas de Vega ou de Arturo? Diferenças entre importante e não importante são seguramente desconhecidas para o Senhor, senão pela falta de um alfinete, o cosmos desabaria. Assim termina esse capítulo, onde fala sobre que não devemos julgar os outros, não devemos julgar o que é importante, o que não é importante, e fala da compaixão de uma divina e a sua alegria, e que a maldade é superficial. Gratidão e até amanhã.